Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A mulher presa. Boa noite, Luciano, e a todos os inscritos. Esse é o segundo relato que eu trago ao canal vivenciado por mim. Apesar de todos os meus erros, eu sempre fui muito ligado ao mundo espiritual e não importa as circunstâncias em que possa se encontrar, quando uma pessoa tem um dom dado por Deus, ninguém e nada pode tirá-lo. Eu morava em uma vila com casas divididas em meias paredes e a minha parede era dividida com uma amiga chamada Raquel. Ao lado da casa dessa amiga morava um rapaz que vivia a vida loucamente e intensamente. Muitas mulheres e muitos amigos frequentavam a casa dele e eu também cheguei a frequentar uma certa época e eu prefiro manter em sigilo o seu nome. Um certo dia, após algum tempo sem vê-lo, eu e os vizinhos começamos a sentir a falta dele. Nós não o víamos no portão e mais em lugar nenhum. Algumas pessoas chamavam por ele, mas ele não respondia, e o que pensamos era que ele poderia ter se mudado da vila sem que ninguém soubesse. Após alguns dias, eu comecei a sentir um cheiro muito forte, mas somente eu sentia o fedor e mais ninguém na vila. Eu cheguei a levantar a hipótese de que aquele cheiro poderia estar sendo causado por ratos e, na ocasião, todos riram, pois ninguém havia sentido cheiro nenhum, nem mesmo a minha amiga que morava ao lado da casa desse rapaz. Luciano, eu já estava achando que era loucura minha. Aquele mau cheiro que só eu sentia me incomodava demais. Até que, em uma noite, eu tive um sonho. Eu sonhei que uma mulher gritava desesperada no meu portão e quando eu ia atender, ela me pedia para libertá-la daquele lugar. Ela já estava agoniada querendo ir embora e ninguém a encontrava. Logo em seguida, eu fui direto para um outro sonho. Eu sonhei que eu ia em uma festa de orixás e nessa festa, o orixá Inhansã queria falar comigo. Inhansã me pedia para dar luz a quem estava precisando. Eu acordei do sonho sem entender nada, absolutamente nada. Na minha cabeça, eles não faziam sentido e eu não conseguia perceber a conexão que os dois sonhos tinham entre si. Nessa noite tinha uns amigos dormindo na minha casa, então eu me levantei silenciosamente e fui comprar pão. Na ida à padaria, eu passei pelo portão do rapaz e não senti nada. Já quando eu voltei para casa, ao passar por esse mesmo portão, eu me lembrei do sonho que eu havia acabado de ter. Eu fiquei olhando para o portão dele e foi como se passasse um filme na minha cabeça. Eu me lembrei de todo o sonho. Eu havia visto uma mulher no meu sonho, mas espíritos não têm sexo. Isso veio à minha mente. Então eu corri para dentro de casa, chamei os meus amigos e eu contei o sonho detalhadamente e fui chamar a minha amiga Raquel. Eu contei o sonho para ela também e pedimos ao marido dela para pular da laje da casa dele para o quintal do rapaz e ele assim o fez. Ele então começou a sentir o mesmo cheiro que eu estava sentindo há dias. E quando ele abriu o basculante da casa, lá estava um corpo já em decomposição. Luciano, nós ficamos desesperados. A minha amiga contou não ter ouvido nada, nem ninguém batendo nas paredes. Nada. Ela não ouviu barulho algum. Fomos à casa da família do rapaz e contamos sobre o corpo que estava na casa dele e todos os familiares foram para a vila. Também ligamos para a polícia e ficamos aguardando a chegada dos policiais para arrombarem o portão e a porta da casa. Demorou um pouco até eles chegarem, e nesse meio tempo
Nós ficamos conversando sobre o mundo espiritual, alguns com suas crenças diferenciadas, porém todos com uma só fé no mundo espiritual. A polícia chegou e logo em seguida veio o IML. Eles arrombaram o portão e entraram na casa e, para nossa surpresa, Luciano não era ele, mas sim uma mulher quem estava morta dentro da casa. Ela já estava em avançado estado de decomposição, rodeada de cápsulas vazias de drogas, e ficamos sem saber ao certo o que havia acontecido. O que foi falado ali no momento era que poderia ter sido uma overdose, pois havia muitas cápsulas de cocaína. O rapaz havia desaparecido e ninguém comentou mais nada sobre ele. Foi uma tarde longa e então a noite chegou. Para dormir foi um custo, pois eu não conseguia me esquecer da cena dos policiais colocando o corpo daquela mulher já ensacado dentro do carro. Eu senti uma angústia muito grande, mas ao mesmo tempo eu senti um grande alívio, pois crendo na minha fé, eu consegui libertar aquela moça daquele sofrimento. Eu não ouvi mais nada sobre ela e espero que ela tenha sido encontrada pela sua família e que ela tenha tido um sepultamento digno. Eu desejo de todo o meu coração que ela tenha encontrado a luz, que ela tenha encontrado a paz, que todo aquele desespero tenha ido embora e que ela siga o seu caminho em paz. Obrigado, Luciano, por nos permitir contar os nossos relatos. São coisas que precisamos dividir para que outras pessoas entendam que existe um plano espiritual e em algum outro lugar a vida continua. Mais uma vez, muito obrigado. Amigo real. Saudações a todos. Meu nome é Mário e o fato que eu vou contar ocorreu na verdade com o meu filho Lucas. Isso aconteceu quando ele tinha 5 anos de idade, no ano de 2010. Eu e a minha esposa tínhamos uma vida muito corrida devido ao nosso trabalho. Eu sou engenheiro e a minha esposa é arquiteta. E então, após o desmame do Lucas, o que aconteceu apenas aos 3 anos de idade, nós contratamos uma babá que na verdade era a tia dele, para ficar com ele enquanto nós estivéssemos trabalhando. Quando chegávamos em casa, o Lucas estava quase dormindo ou então já havia dormido. Nós só conseguimos passar mais tempo com ele nos fins de semana. Nós ainda moramos no mesmo lugar, aqui na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Luciano, o Lucas começou com o tempo a dizer que ele tinha um amiguinho que sempre vinha brincar com ele. Ele disse que esse menino tinha a mesma idade dele. A babá dizia que ele passava um bom tempo conversando, interagindo e rindo com esse amiguinho, enquanto ela ficava observando tudo. Ela disse que sentia um pouco de medo, pois tudo parecia ser muito real. Ela contou que um dia ela até pareceu ter visto uma bola ser chutada do nada em direção ao lugar onde o Lucas estava. Ela disse que sentiu um certo medo, mas não tentou levar como algo sério, e sim como uma ilusão de ótica. Segundo ela, isso estava começando a se tornar algo normal e costumeiro com o passar do tempo. A babá ainda disse que o Lucas dizia que o amiguinho não gostava dela e nem dos pais, e quando nós chegávamos em casa, ele fazia questão de ir embora sem que nós os víssemos. Isso para nós soou como um sinal de alerta. Nós pensamos em levar o Lucas a um terapeuta, pois isso tudo poderia ser a forma que ele encontrava para expressar o quanto a nossa ausência o entristecia. Essa distância, claro, nós não desejávamos, mas era uma coisa que o nosso trabalho nos demandava. Resolvemos levá-lo a um terapeuta e a profissional disse após apenas 3 sessões que o Lucas era uma criança mentalmente saudável e que não havia nenhum problema com ele. Eu ficava presente durante o seu atendimento e depois a terapeuta nos passava o resultado durante uma conversa.
ele estava sendo atendido por 2 terapeutas. Uma era psicóloga e a outra era uma holística espiritualista. Então, ao final da sessão, ela nos chamou em um canto e nos pediu para investigar como era o amiguinho dele, fazendo Lucas nos contar sobre a sua aparência e sobre as coisas que ele falava. Na hora, nós quase demos risada ao ouvir esse pedido, pois acreditávamos que tudo era apenas uma fantasia da cabeça imaginativa dele. Foi então que a terapeuta holística nos recomendou ter muito cuidado com esse tipo de pensamento, pois essa situação poderia ser algo além da psicologia ou do mero materialismo. Pensando primordialmente em ajudar o nosso filho, nós começamos então a fazer o que ela havia nos sugerido. Perguntamos ao Lucas de forma extrovertida como era o amiguinho dele. Perguntamos o seu nome e onde ele morava. Então o Lucas o descreveu como um menino que tinha sua idade, era do seu tamanho, mas que da cintura para baixo ele era como, segundo ele desenhou, um roda-moinho, e da cintura para cima ele era rosado e seus olhos brilhavam. As orelhas eram levemente pontudas e suas unhas eram pintadas de preto. O Lucas nos disse que ele se chamava Murrael. Como criança, ele achava a sua aparência normal, pois ele nos contou esses detalhes de uma forma bem tranquila e calma. Foi com essa mesma naturalidade que ele nos contou que quando Murrael ia embora, ele atravessava a janela da sala e lá de baixo, já na calçada, ele acenava para o meu filho, que por causa da idade, via tudo isso como uma coisa normal. Nossa janela é toda protegida por telas. Aliás, todas as janelas do prédio são, pois moramos no 8º andar de um prédio, aqui no centro da cidade. Ele disse ainda que o menino muitas vezes flutuava enquanto eles brincavam e que ele adorava quando ele fazia isso. Ele disse ainda que ele não gostava quando a gente chegava e que quando ele ouvia o barulho da porta se abrindo, ele ia embora pela janela. Eu perguntei novamente onde ele morava e de onde ele vinha, e meu filho nos disse que onde ele morava não havia nenhuma criança, por isso ele vinha brincar com ele. Eu quis saber se o meu filho sabia a razão dele não gostar de mim e da mãe dele, e ele disse que nós fazíamos coisas que ele não gostava, mas ele não disse o que era. Tudo isso deixou a gente bastante intrigado. Luciano, meu filho, nos contou que ele sempre o convidava para ir embora junto com ele, como ele fazia, saltando da janela até chegar lá embaixo. Ele disse que se ele podia fazer isso, o Lucas também poderia, e que ele o ajudaria, e os dois poderiam brincar sem parar. Isso elevou ao máximo o meu nível de preocupação com aquela situação. O que antes parecia ser uma brincadeira inocente de um menino com uma mente imaginativa, agora ganhava contornos bem mais sérios e perigosos. Nós sabíamos que era algo além da matéria e que claramente tinha um componente sobrenatural naquilo que até então considerávamos uma mera brincadeira de criança, até porque esse menino se aproveitava da nossa ausência para se comunicar com o nosso filho e ele sempre fugia apressado quando chegávamos. Nós entendemos que ele não gostava do nosso costume de deixar uma Bíblia aberta no Salmo 91 sob a escrivaninha que havia na sala e das orações que sempre fazíamos diariamente às 6 da tarde, quando a nossa família finalmente estava reunida em casa, após passarmos o dia inteiro separados. Nós pedimos então para a babá observar durante a nossa ausência o comportamento do Lucas e nós observaríamos tudo do escritório através de uma câmera remota. No dia seguinte, eu e a minha esposa ficamos observando a movimentação da casa e o comportamento do nosso filho. Observamos o Luca brincando sozinho na sala até o final da tarde quando chegamos e não notamos nada de diferente. Quando chegamos em casa, a babá nos disse o que nós já sabíamos. O Lucas ficou brincando com ela normalmente e disse que o Murrael não havia vindo naquela tarde. Então, quando nos aproximamos da janela da sala,
Nós percebemos que a tela de proteção estava com um pequeno buraco. Ela havia sido cortada e, logicamente, ela não suportaria o peso de uma criança como Lucas, mesmo ele sendo pequeno como era. Um calafrio passou por mim e a minha esposa ficou muito assombrada. Aquilo, com certeza, era um espírito demoníaco que incentivava meu filho a pular pela janela e fugia das coisas de Deus. Nós trocamos as telas de todas as janelas por grades e passamos a ouvir evangelhos e pregações em todos os cômodos da casa, até nos banheiros, durante todo o dia. Aquilo, graças a Deus, nunca mais apareceu, e o nosso filho Lucas, hoje com 18 anos, não se lembra e nem faz ideia de que essas coisas aconteceram. Amigos, a treva não suporta a luz. Vigiai. Obrigado e um grande abraço a todos. O homem no carro abandonado. Olá, eu me chamo Eduardo, tenho 20 anos e o relato a seguir é sobre algo que eu jamais esquecerei. Na chácara em que moram os meus avós, tem um carro que desde que eu me lembro sempre esteve lá. É um Fusca verde, todo enferrujado, e segundo me contaram, aquele carro foi fruto de um pagamento de uma dívida. Um homem devia dinheiro ao meu avô e, como não tinha como pagar, ofereceu aquele carro como pagamento. Como o carro na época já era velho, meu avô nem chegou a usá-lo e também não o vendeu, deixando aquela velharia por anos abandonada no quintal. Uma certa noite, eu fui com a minha mãe visitar os meus avós. Levamos comidas e alguns doces, pois era o aniversário do meu avô. Nós comemos, conversamos e nos divertimos muito. Na hora de ir embora, eu fui até onde estava o carro da minha mãe para guardar uns potes e as formas que havíamos levado a comida, e foi quando eu olhei em direção ao Fusca e eu vi algo aterrorizante. Luciano, havia um rosto dentro daquele Fusca olhando para mim. Ele brilhava como se fosse aqueles enfeites de lua e estrelinhas que colocamos na parede do quarto. Aparentemente, aquilo estava já me observando há algum tempo e isso me deixou com ainda mais medo. Eu não estava vendo coisas, estava a apenas uns 2 metros do carro abandonado, sendo que eu pude ver claramente quando aquele rosto começou a sorrir com um aspecto sinistro e pouco a pouco foi sumindo, deixando o interior do Fusca na total escuridão novamente. Só aí então eu consegui me mexer e saí correndo feito um louco para dentro da casa dos meus avós. Quando eu cheguei lá dentro, branco feito um papel, eles me perguntaram o que aconteceu, então eu contei tudo o que havia acontecido. Porém, eu acho que isso apenas piorou as coisas. Ao ouvir o meu relato, o meu avô disse que, coincidência ou não, o homem que foi dono daquele carro e que, com muita tristeza, teve que dá-lo ao meu avô para pagar sua dívida, naquele mesmo dia, foi morto em um terrível acidente de trânsito. Desculpe, Jorge. Luciano, meu nome é Laura, e esse fato aconteceu em meados dos anos 70, quando eu, algumas garotas da escola, minhas amigas e a minha irmã mais nova estavam prontas para se divertirem e se assustarem. Amigos, qualquer pessoa que já brincou de evocar espíritos sabe que as pessoas que participam dessas coisas adoram trapacear. As minhas amigas não eram exceção. Alguém sempre empurrava o copo para o sim, se a pergunta envolvia algum menino que alguma delas estivesse interessada. Então, uma noite, decidimos parar com as coisas infantis e decidimos fazer a coisa séria e implementar um sistema que dificultasse,
se não tornasse impossível trapacear. Nós pegamos uma cartolina e escrevemos todo o alfabeto, formando uma meia-lua de letras, e um sim e um não no meio da cartolina. Uma pessoa foi selecionada para ser o canal, ou seja, apenas ela manipularia o copo. Ela foi muito bem vendada e colocada de frente para a cartolina, com as letras de ponta a cabeça, vendo da posição dela. Uma outra pessoa seria a questionadora. Essa pessoa ficaria sentada de frente para a menina, que era o canal, e faria as perguntas. O resto de nós seríamos apenas as observadoras e escreveríamos em cadernos tudo o que fosse escrito pelo copo. Ficou tudo em silêncio quando nos sentamos e apagamos a luz do quarto, só deixando algumas velas acesas. O único som que se ouvia era apenas o som do copo sendo suavemente deslizado sob os dedos da menina, que era o canal. A questionadora perguntou se havia algum espírito que gostaria de fazer contato. Nada aconteceu de imediato, mas então o copo soletrou letra por letra, S, I, M. Algo que achamos bem curioso foi o fato do copo não ter ido direto para a palavra sim, que estava escrito na cartolina. Nós não contamos para o canal qual tinha sido a resposta. Ela não parecia estar tendo muitos problemas para soletrar de cabeça para baixo e vendada, ou pelo menos é o que parecia. Será que o nosso experimento tinha dado certo? Será que alguma coisa estranha estava realmente acontecendo? Depois foi pedido que o espírito se identificasse. Na hora, foi soletrado lentamente J-O-R-G-E. Jorge parecia estar tendo problemas para soletrar o que respondia, e às vezes cometia algum erro gramatical. Pelo que parecia, ele tinha sido pouco instruído. Luciano, as coisas estavam começando a ficar bem esquisitas. As mensagens estavam ficando cada vez mais complicadas. Estavam se formando mensagens que uma pessoa não conseguiria soletrar estando vendado e de ponta cabeça. Começamos a ouvir também alguns cochichos, além do barulho do copo escorregando pela cartolina. Nenhum outro som era ouvido enquanto Jorge contava a sua triste história. A mensagem que conseguimos captar foi a seguinte: sua família inteira, incluindo ele, tiveram uma morte rápida devido a uma febre repentina e muitos vômitos. Ele disse que a casa onde ele morava estava ficando cada vez mais escura e fria e que ele era o último membro da família que ainda estava vivo e que ele estava ficando cada vez mais doente. Ele falou sobre cortinas balançando e um vento frio que entrava pela janela. Ele então disse que não estava conseguindo se levantar e começou a pedir socorro. Claramente, o Jorge acreditava que ainda estava vivo. Nesse ponto, nós já estávamos começando a ficar bem nervosas e com muito medo. Então, de repente, o copo deu um susto na gente, se movendo bem rápido. Nesse ponto, a menina que era o nosso canal e que estava vendada pareceu ter perdido o controle sobre ele, e então ele soletrou: pecadores, parem com isso. Então, depois de mandar o Jorge embora, nós paramos imediatamente. Quando olhamos a cartolina, ela estava toda arranhada. Olhamos a beirada do copo e vimos que ele estava todo áspero, como se alguém o tivesse lixado. Algo impossível de acontecer, simplesmente passando o copo em cima de uma folha de cartolina. Nós jogamos a cartolina e o copo no lixo e nunca mais fizemos aquilo de novo. E claro, pedimos muitas desculpas ao espírito do Jorge. Meu sobrinho Luan.
Olá, Luciano e amigos do canal. Aqui estou eu novamente para contar mais um relato. Eu sou a Patrícia, tenho 40 anos e sou de Mauá, em São Paulo. A minha irmã, após o seu segundo casamento, estava tentando engravidar. Ela já tinha 2 filhos do seu primeiro casamento, porém seu esposo nunca havia tido filhos e tinha o sonho de ser pai um dia. Ela tentou engravidar por várias vezes, porém não conseguia, e em uma das muitas tentativas, ela enfim conseguiu. Ela estava com 5 meses e meio de gestação quando ela começou a se sentir mal. Meu pai a levou para o hospital e de lá foi constatado que ela estava tendo um descolamento de placenta. O médico lhe disse que não tinha como manter a gravidez e que para que o bebê não corresse risco, seria necessário realizar uma cesárea. O nosso querido Luan nasceu no dia 11 de dezembro de 2020 e nos deixou no mesmo dia. Minha irmã ficou muito triste e desolada, pois há apenas 3 meses havíamos perdido a nossa mãe e agora perdimos também o nosso querido Luan. Minha irmã entrou em uma depressão muito forte e foi muito difícil vê-la daquele jeito. Luciano, a vida seguiu seu curso e 2 anos depois, ela começou a cuidar de uma bebê, filha de uma vizinha, e foi então que um fato realmente sobrenatural aconteceu. Luciano e amigos, eu moro na mesma cidade da minha irmã, só que em um outro bairro. A gente se vê pouco devido à correria do dia a dia, e um dia eu estava conversando com ela ao telefone quando eu me lembrei de um sonho muito real que eu tive com o Luan, o bebê que ela havia perdido. Ele aparentava estar com 2 anos e no sonho parecia que algo me fazia prestar atenção em sua aparência, como a cor do seu cabelo, a cor da pele, se ele era magrinho ou gordinho e até a roupa que ele usava. Eu reparei em tudo e me lembro dele assim como eu estou vendo o meu filho aqui na minha frente, com todos os detalhes. Eu contei a ela esse sonho que eu tive e como eu vi a imagem dele já grandinho e com todos esses detalhes. Luciano e amigos, já havia se passado 2 anos da morte dele. Já fazia um bom tempo que eu não conversava com a minha irmã e o que eu pensei ser somente um sonho, para minha surpresa, do outro lado do telefone, ela começou a chorar. E eu perguntei por que ela estava chorando e ela me respondeu que naquela mesma semana ela tinha pedido a Deus que lhe mostrasse como Luan seria, se ainda estivesse aqui. Ela disse que só queria vê-lo uma vez, apenas para saber como ele seria. E eu sei como meu sobrinho estaria se estivesse aqui com a gente. Eu o peguei no colo e brinquei com ele, e ele é lindo. Luciano e amigos, muito obrigado por ouvir mais uma de minhas histórias. A cama sacudiu. Saudações, meu amigo Luciano. Eu vou contar um relato que aconteceu comigo e o meu irmão Márcio. Eu me chamo Márcia. Esse fato aconteceu em meados dos anos 90 e hoje eu resolvi contar isso que se passou com nós dois. Hoje eu estou com 53 anos e meu irmão com 49, e isso se passou na casa em que fomos criados na cidade de Paraíba do Sul, em um bairro chamado Bela Vista. Aconteceu o seguinte: eu dormia em um quarto e meu irmão em outro, quando de repente, em uma noite, o meu irmão apareceu no meu quarto apavorado, dizendo que a cama em que ele estava dormindo havia sacudido, e aí ele passou a noite no meu quarto até conseguir se acalmar. Depois ele voltou a dormir no quarto dele de novo e depois de um tempo a mesma coisa aconteceu comigo. A minha cama, do nada, enquanto eu dormia, sacudiu com muita força. Eu fiquei apavorada com aquilo, mas depois não aconteceu mais. Hoje nós moramos no mesmo lugar e nunca mais vimos nada de anormal acontecer. Eu construí uma casa para mim no mesmo quintal e meu irmão ainda mora na mesma casa em que esse fato aconteceu. Tem muitos outros relatos de coisas que aconteceram comigo e outras pessoas do meu convívio, que depois, com o tempo, eu envio para o canal.
Muitas pessoas para as quais nós contamos esse fato não acreditaram e disseram que a gente deveria ter sonhado com aquilo. Cada um pensa o que quiser. Eu só sei que o sobrenatural existe e eu tenho muito respeito por ele. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. O acampamento na Serra de Mantiqueira. Olá, Luciano e inscritos desse excelente canal. Luciano, esse caso não aconteceu diretamente comigo, porém, eu estava lá. O local que acampávamos de vez em quando e que já havíamos ido 4 vezes era um pico na Serra da Mantiqueira, divisa entre São Paulo e Minas Gerais, entre as cidades de Poços de Caldas, em Minas, e São Roque da Fartura, em São Paulo. Amigos, eu preciso explicar uma situação antes de começar o relato. Existe uma lenda nesse local que remonta à década de 30, especificamente a Revolução de 1932. Para quem não sabe, a região da divisa do sul de Minas foi palco de intensas e sangrentas batalhas entre as tropas constitucionalistas de São Paulo e a do restante do país, as federais. Essa lenda diz que depois que os soldados paulistas se confrontaram com os soldados mineiros, eles se dispersaram e um grupo fugiu para esse pico e se escondeu em algumas cavernas que existem lá. Dizem que entre os combatentes paulistas existiam padres e freiras que cuidavam dos feridos e levavam alimentos e remédios clandestinamente, se servindo de suas vestes e natureza clerical para passar pelas tropas mineiras sem serem incomodados. Diz a lenda que, em um certo momento, as tropas federais descobriram que soldados paulistas estavam se escondendo naquela região e que padres e freiras estavam tratando dos feridos e os alimentando. Conforme foram procurando, caminhando pelo terreno irregular, eles viram 3 padres no meio da mata próximos a uma trilha. Então eles capturaram os padres e começaram a interrogá-los. Como eles não disseram onde estavam escondidos os paulistas, eles foram torturados durante horas até que um oficial mineiro ordenou: se não falam, então não precisam de suas línguas. E a ordem de cortar as suas línguas foi executada. Dizem que mesmo assim, eles não revelaram o esconderijo e então foram decapitados, todos os 3 padres. Com a negativa dos padres em revelar onde os soldados estavam, as tropas mineiras passaram a procurar mais e mais, vasculhando toda a mata, e enfim acharam uma freira correndo e a seguiram mata adentro. A freira correu até chegar na beirada de um precipício onde não tinha mais saída. Então, prevendo o seu destino funesto se caísse nas mãos das tropas federais e não querendo ser violada e torturada, ela pulou daquela pedra para a morte certa. A pedra existe e se chama pedra que balança, pois ela é solta em cima de uma outra pedra. Pois bem, desde essa época existem relatos de encontros de pessoas com as almas dos padres e daquela freira. Então, voltando ao nosso relato, em 1989, eu era adolescente e fazia atividades físicas em uma academia onde criei amizades com pessoas que lá treinavam também. O instrutor gostava desse negócio de acampar e ficou falando para irmos acampar nesse pico da Serra da Mantiqueira. Um dia, quando estávamos conversando e esse assunto surgiu, todos topamos em fazer esse acampamento, e assim virou uma constante, sempre íamos acampar naquele lugar. Na última vez em que lá fomos, o irmão de um companheiro nosso da academia também foi. Ele tinha uns 15 anos, então chegamos cedo e fomos limpar o lugar, arrumar as barracas, fazer fogo, cozinhar, buscar água e fazer trilhas. Eram 3 barracas, uma de 5 lugares, uma de 4 lugares e outra de 3, onde ficávamos eu, o irmão desse meu amigo, que eu chamaria de Fábio, e o dono da barraca. Mais ou menos lá pelas 10 da noite, o Fábio queria beber água
mas havia só um pouquinho. Ele ficou pedindo água a todos, mas buscamos meio galão somente e usamos quase tudo para a comida e lavar os utensílios. Ele então tentou dormir mesmo com sede. Ele então acordou de madrugada dizendo que não aguentava mais de tanta sede e perguntou se alguém poderia ir com ele buscar água na torre. Estava um frio de doer, um vento que cortava e ninguém quis ir com ele. Então ele foi sozinho. Ele passou a mão no galão, pegou um lampião e foi caminhando buscar água. Bom, até aqui é a parte que eu vi, até ele sair do acampamento em direção à torre. O resto da história a gente só ficou sabendo depois que ele retornou. Eu estava dormindo e o outro que estava na barraca também, quando ouvimos uma barulheira enorme. Ouvimos também uma pessoa gritando desesperada que vinha correndo de dentro da mata, derrubando tudo que encontrava pela frente e se jogando contra nós que estávamos dentro da barraca. Era o Fábio. Luciano, você com certeza conhece a expressão de cabelo em pé. Pois bem, literalmente, ele estava com os cabelos todos apontando para cima. Ele balbuciava com a boca tremendo muito, coisas que não conseguíamos compreender. Ele estava pálido e chorava muito, e os outros membros do acampamento acordaram com toda aquela algazarra e vieram ver o que estava acontecendo. O irmão dele, que estava em outra barraca, ficou preocupado e nervoso ao ver o irmão naquele estado, pensando até que alguém tivesse batido nele na trilha, quando soube que ele tinha ido sozinho buscar água. Então, o instrutor montou uma fogueira e pediu para cobrirmos o Fábio com várias cobertas para mantê-lo aquecido. Ele demorou até conseguir falar, mas quando o fez, ele mal conseguia terminar uma frase inteira. A partir de agora, eu conto o que ele nos contou. Ele disse que saiu pela trilha para buscar água e, como estava a lua cheia, ele quase nem precisou da luz do lampião. Ao chegar em uma bifurcação que passava por cima de uma pedra grande e dava na trilha que levava à torre, ele se confundiu e entrou na trilha que levava às cavernas. Depois de um certo tempo, ele percebeu que havia errado o caminho, pois a trilha que levava à torre era com a mata somente de um lado, e agora ele se encontrava no meio de uma mata fechada. Então ele começou a voltar pelo mesmo caminho em que veio. Ele conta que voltou até a bifurcação e que nesse momento ele viu algumas figuras vindo ao longe. Ele pensou então em esperá-los, pois acreditou se tratar de pessoas que também estavam acampando, e aí ele poderia perguntar e ter certeza de como ir para a torre. Então ele ficou esperando as pessoas chegarem mais perto para perguntar, mas ele observou que as vestimentas dessas pessoas pareciam com cobertores cobrindo seus corpos. Ele então percebeu que não eram cobertores, e sim batinas. E uma coisa chamava sua atenção. Ele não conseguia ver os seus rostos e nem sequer suas cabeças. E quando aquelas figuras chegaram mais perto, ele percebeu que elas carregavam alguma coisa em suas mãos. Eram as suas cabeças. Depois disso, ele disse que começou a gritar e a correr, até conseguir chegar de volta ao nosso acampamento. No outro dia, nós ainda ficamos por lá, mas o Fábio quis ir embora. Então ele, seu irmão e mais outro que estava com a gente foram embora. O irmão do Fábio disse que ele ficou ainda por um tempo urinando na cama, acordando em gritos e muito assustado. Depois disso, nunca mais voltamos a acampar nesse lugar. Luciano, muito obrigado por ter postado o meu relato em seu maravilhoso canal. Fique com Deus e muito sucesso. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro.
Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Algo encantado. Olá, Luciano. Parabéns pelo canal. Tem uns 8 meses que eu sigo o canal e acompanho as histórias que aqui são contadas. Eu acho todas muito interessantes. Meu nome é Simone e eu moro na cidade de Alcântara, no Maranhão. Eu tenho muitas histórias para contar e vou começar por contar primeiro um fato que aconteceu comigo mesmo. No ano de 1996, eu tinha por volta de 17 anos e morava na cidade de São Luís, capital do Maranhão. Era um domingo ensolarado e eu fui convidada por uma amiga que era minha vizinha para irmos à praia junto com o namorado dela e mais um outro rapaz que era tatuador e levaria seus materiais para fazer uma tatuagem no namorado dela. A praia ficava relativamente perto de onde morávamos e dava para ir a pé até lá. Na verdade, havia 2 praias próximas, uma mais frequentada por banhistas, que se chamava Cantagalo, e outra por pescadores, que se chamava Praia do Amor. Eu não tinha muito costume de ir para lá, então combinamos de nos encontrarmos nessa última. Eles foram na frente e eu fui sozinha, um pouco mais atrás. Depois de um tempo, ao chegar na entrada que daria para o caminho na praia, apareceu 2 caminhos estreitos com mato dos 2 lados. Eu me lembro que eu fiquei em dúvida sobre qual dos 2 caminhos seguir e, sem saber ao certo, eu escolhi um dos caminhos e segui para encontrá-los. Eu já havia andado bastante até que eu avistei pelo caminho uma casinha, tipo uma choupana, que os pescadores fazem na beira da praia, e logo depois 2 pescadores vieram na minha direção e, ao me ver, disseram para eu ter cuidado, pois aquela praia era muito deserta, e eles me perguntaram por que eu estava ali sozinha. Eu perguntei a eles qual praia seria aquela então, e eles me disseram que era a Praia do Amor, e que a Praia do Cantagalo ficava do outro lado das pedras. Eu fiquei um pouco receosa e me apressei a seguir o caminho indicado por eles, pois já era quase 2 da tarde e eu ainda não havia me encontrado com os meus amigos. Eu continuei meu caminho já com medo, mas segui por debaixo da ponte, passei por cima de muitas pedras e ao longe eu avistei o outro lado da praia. Depois de observar a sua extensão, eu percebi que teria que atravessar um bom pedaço por dentro do mangue na beira da praia para eu conseguir chegar do outro lado, e isso me deixou apavorada. Já muito nervosa, eu comecei a pensar em voltar para casa. As horas estavam passando e eu não quis me arriscar e resolvi enfrentar mais aquele obstáculo. Sem experiência nenhuma, eu comecei a andar na lama e ela começou a me tragar para o fundo aos poucos. Até que eu percebi que eu estava bem no meio do lamaçal, atolada até os meus ombros, e eu não conseguia mais me mexer nem para um lado e nem para o outro. Então comecei a chorar e a orar em meio ao desespero, acreditando que eu fosse morrer ali. Eu comecei a perceber que faltava apenas aproximadamente 2 metros de maré que não parava de subir, e eu comecei a pensar que o dia da minha morte finalmente havia chegado. Até que eu comecei a ouvir a voz de uma mulher que aparentava ter cerca de 30 anos e ela era bem branca, tinha os cabelos longos e ruivos. Seu corpo era bem bonito, mas tinha pelos nas pernas e debaixo dos braços, e seu rosto era cheio de verrugas. Eu achei estranho e fiquei me perguntando de onde ela havia surgido, mas no auge do meu desespero eu percebi que ela poderia estar ali para me ajudar. Ela parou cerca de 5 metros de onde eu estava enfiada na lama e começou a me dizer o que eu deveria fazer para sair de dentro da lama mais rápido. Eu fui fazendo tudo o que ela me mandou fazer até que eu consegui emergir da lama que já estava alcançando o meu pescoço.
Eu comecei a sair e nem olhei para trás. Eu só ouvia o comando dela para me livrar daquela situação, e quando eu me dei por mim, eu já estava do outro lado da praia. Ao olhar em frente, eu pude ver algumas pessoas e possivelmente meus amigos deveriam estar ali. E eu então, muito aliviado e feliz, comecei a me limpar e a tirar a lama do meu corpo. E quando eu olhei para o lado para agradecer àquela moça que havia salvo a minha vida, eu percebi que ela não estava mais ali. Eu consegui encontrar os meus amigos, porém passei o resto do dia sentindo muito frio e tendo febre. Eu imaginei muitas coisas na hora, mas eu tenho certeza de que aquela mulher apareceu para me salvar e eu sou muito agradecida por isso. Eu não sei quem era aquela mulher e o que ela estava fazendo ali. Eu gostaria de um dia poder compreender o que me aconteceu. E se algum dos inscritos souber, por favor, me diga. Obrigada mais uma vez, Luciano, por compartilhar a minha história.